Olá pessoal, eu sou Luciana Lima, professora do curso de Produção Audiovisual da PUC, da Escola de Comunicação, FAMECOS. O curso existe desde 2004, né? É um curso voltado para a produção do audiovisual, uma produção que é bastante ampla, como a gente pode ver hoje em dia, atende diferentes áreas, né? A gente está falando desde filmes para o cinema, até as séries que a gente assiste na TV, que a gente está assistindo, ao material do conteúdo do YouTube, que a gente está utilizando bastante agora nesse momento. Então, é um curso voltado para a produção desse material, seja de conteúdo, seja de publicidade, né? É um curso voltado para a parte de trás. A nossa oficina de hoje tem por objetivo contar para vocês um pouquinho do que é esse universo por trás da câmera, o que é esse olhar por trás da câmera, o que envolve, qual a equipe que envolve, quais as habilidades e competências que essa equipe tem que ter e com quais as atividades que ela se envolve. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo aqui, são alguns dos equipamentos que a gente trabalha no curso, é só um exemplo, a gente tem muito mais coisa. A gente vai conversar um pouquinho então sobre a estrutura do curso, como é que funciona o curso. Ele é um curso de 2 anos e meio, são 5 semestres em que a gente funciona no que a gente chama meio de processo imersivo, assim, a gente entra para dentro do universo audiovisual e, conforme uma professora minha lá no curso de publicidade falou, quando a gente é picado por esse bichinho do audiovisual, a gente não consegue sair mais. Então o curso funciona nessa estrutura assim, né? Ele ao longo desses 5 semestres, vocês vão se envolver com ações e atividades e estudos, né, voltados para todas as etapas do processo de produção e para todos os departamentos desse processo de produção. O que envolve isso? Bom, uma produção audiovisual, ela começa bem antes da gente pegar o equipamento, seja ele o nosso celular, seja uma câmera mais profissional, e ir para um set ou sair gravando algum material. Ela começa num processo anterior a isso, que é o que a gente chama de fases da produção, né? Tem a fase de preparação, de pré-produção, que a gente chama, onde é feito todo um planejamento, é nesse momento que se escreve o roteiro desse material que a gente vai gravar, dessa história que a gente vai gravar, desse documentário que a gente pode fazer, né? Dessa peça publicitária que pode ser gravada, desse institucional, de todo esse conteúdo, né? De uma série, né, que envolve uma sequência de capítulos e episódios. Então isso é pensado no que a gente chama de fase de pré-produção. E a gente vai ter essa etapa no processo do nosso curso, né? Então existe todo um estudo feito antes de a gente começar a gravação sobre esse processo, né? Ao longo desses 5 semestres do curso, vocês vão experimentar vários momentos em que vocês passam por esses processos. O processo de preparação, que a gente chama de pré-produção, o processo de gravação e o processo de pós-produção, que é o processo em que a gente está trabalhando com aquele material que a gente gravou e a gente vai finalizar, né? Ao longo, né, desses 5 semestres, existem vários momentos e vários focos desse processo que a gente desenvolve e estuda, né? Ao longo do processo a gente tem áreas como a área de roteiro, né, que envolve a pré-produção, que envolve escrever o roteiro, né? A gente tem a parte da produção mesmo, que são aquela equipe que está produzindo, ou seja, preparando o material e tudo que é necessário e que dá todo o suporte durante a gravação. A gente tem, nessa preparação, a gente tem a equipe de imagem, né, ou direção de fotografia, o núcleo, né, eles são divididos em núcleo de produção, o núcleo de direção, o núcleo de pós-produção, né, montagem, núcleo de áudio, a gente tem o núcleo de arte, que fala
se envolve com o processo da imagem no aspecto de cenário, figurino, né, objetos de cena que precisam ser produzidos, né, o departamento de som, que cuida da parte de como captar o áudio daquele roteiro que foi planejado, né. Então, esses departamentos todos, eles conversam e eles dialogam desde a fase da pré-produção, desde a fase em que eles estão tentando se organizar ali e pensar esse roteiro que foi escrito de uma forma que a gente consiga colocar ele como imagem, né? Então, todo esse processo de reunião, de debate, de discussão, de assumir essas funções e tal, tudo vai sendo trabalhado ao longo do curso, né? Numa disciplina que une todos esses estudos e essas pesquisas, que é a disciplina que a gente chama de laboratório de realização. Ao longo desses 5 semestres, existem 5 laboratórios de realização, onde efetivamente os projetos que estão sendo escritos, desenvolvidos e estudados nas demais disciplinas do curso se unem para serem realizados e serem produzidos. Então, a gente tem a disciplina de roteiro, trabalhando com roteiro, a disciplina de produção, buscando trabalhar com as demandas da produção, a disciplina de áudio vai desenvolvendo todo um design, uma construção do som e inclusive a parte técnica de captação desse som, né? O departamento de arte, como eu falei, diretor de arte, vai pensando na questão visual do nosso roteiro, inclui aí figurino, objetos de cena, tudo vai sendo pensado conjuntamente, antes mesmo da fase da filmagem, né? E no final desse processo, a gente tem a parte da montagem também, na disciplina de montagem sendo pensada. Então, o curso está estruturado para que vocês desenvolvam e estudem todo esse processo que envolve o desenvolvimento de um produto audiovisual. E ele culmina na realização desse produto audiovisual. A mim cabe a parte que diz respeito à imagem, né? Eu vou acompanhar esse processo todo dos alunos desde o primeiro semestre, né? Nesse primeiro semestre, a gente tem um foco dirigido para a parte básica do processo de produção, onde a gente tem uma experiência muito legal com os equipamentos de filmagem em película, né? Hoje em dia a gente tem trabalhado com o vídeo, né? Quase todas as produções do mercado trabalham com o vídeo, mas os primórdios dos produtos audiovisuais, eles remetem à película, né? Aquele negativo na câmera e tal. Alguns cineastas ainda trabalham com esse tipo de equipamento e a gente tem uma experiência no primeiro semestre com um exercício sendo realizado com esse trabalho. No segundo semestre, a gente avança nos nossos estudos e começa a trabalhar com a temática, de repente, de documentário e conjuntamente a isso a gente vai evoluindo, daqui a pouco trabalha com a temática de ficção e todas essas temáticas e esses processos, eles são interligados, né, e por essa linha condutora que é o laboratório de realização. E é com muita satisfação que eu falo que eu estou com o pessoal desde o primeiro semestre e nesses laboratórios também, além das disciplinas com as quais eu me envolvo, que estão relacionadas com a parte de imagem, eu me envolvo com os laboratórios de realização, porque esses laboratórios é onde a gente efetivamente põe a mão na massa, né, e começa a operar os equipamentos e a mexer nos equipamentos e fazer aquela nossa ideia, que é um roteiro, se transformar numa imagem, né? Então, esse pensar por trás da câmera, do ponto de vista da fotografia, ele envolve um conjunto de conhecimentos e habilidades e competências que a gente vai ir desenvolvendo ao longo dos semestres, né? São estudos que a gente vai fazendo
mesclados com prática, que vão nos dando habilidades de, por exemplo, mexer com um equipamento como essa câmera que a gente tem aqui, né? Ou com a própria câmera que está nos gravando agora, ou com equipamentos de um estúdio como esse, onde a gente está gravando, né? Então, existe uma série de conhecimentos, né, e habilidades que a gente vai desenvolver ao longo do curso, que vão sendo gradativamente fazendo parte do nosso repertório de conhecimento, né? A função na equipe de fotografia, a função é pegar um roteiro, né, pegar aquela ideia escrita pelo nosso diretor ou roteirista, né? Esse primeiro olhar ali, essa construção da ideia, ela às vezes acontece muito a partir de um diretor roteirista, que é uma coisa bem comum, né, no nosso universo audiovisual aqui no Brasil. O próprio roteirista dirige o material, mas às vezes, quando a gente está falando, por exemplo, de uma série, de um projeto maior, isso precisa às vezes ser compartilhado, né? A gente precisa ter uma equipe de roteiro, uma sala de roteiro, como eles chamam, porque são vários episódios a serem desenvolvidos e escritos, então a gente às vezes precisa ter uma equipe maior pensando nisso, e a partir desse pensar, dessa ideia, dessa história, é escrito um roteiro, e esse roteiro ele é repassado para essas diferentes partes que compõem a equipe, que tem por função, cada um no seu departamento, transformar aquilo em imagens em movimento, né? O departamento de foto, né, que envolve a equipe de foto, é uma equipe bastante grande, né? Várias equipes são compostas por vários integrantes, né? A equipe de foto, por exemplo, tem, além do diretor de fotografia, que é esse personagem, essa pessoa que tem que pensar na parte da imagem de uma forma global, desde essa época, desse momento em que a gente tem só o roteiro, que as imagens são alguma coisa escrita, né, um texto escrito, até a parte final, que é quando a gente está na parte da montagem, e essas imagens estão sendo trabalhadas ou tratadas, como a gente chama hoje em dia, é o color grading, é um tratamento que é feito na imagem. Dificilmente hoje em dia a imagem que a gente está captando vai nua e crua para o projeto final, ela precisa ser trabalhada. Então o diretor de fotografia, ele precisa transformar esse texto, esse roteiro em imagens, e o processo dele vai até o final ali, quando ele trata essa imagem já montada pelo departamento de montagem ali, montadores, seus assistentes, né? Então ele transita por esse meio todo, e ele dialoga muito com alguns departamentos, bom, com o departamento de direção direto, né? Porque é o que a direção está pensando, imaginando, as ideias que ela está construindo, que o diretor de fotografia precisa transformar em imagens efetivas, né? E para isso ele conta com uma equipe considerável no seu departamento, né? Além dele ser essa pessoa que pensa, muitas vezes ele tem um operador de câmera junto com ele, né? O operador de câmera junto com ele ainda tem um assistente de câmera, que a gente chama, que é um foquista, é alguém que trabalha essa parte aqui, principalmente na parte de fazer o foco das imagens. Quando a gente pensa nisso, parece uma coisa que não precisa de alguém para fazer o foco, a câmera está sempre em foco e tal. Alguns equipamentos, né, que a gente tem, eles têm alguns dispositivos que nos ajudam muito nesse processo, mas normalmente os equipamentos de cinema mais complexos e as lentes que trabalham no cinema, elas não têm esse recurso, né, e elas trabalham com um tipo de imagem que precisa ter alguém que fica responsável por manter essa questão do foco. Então a gente tem o primeiro assistente de câmera, como o foquista, que a gente chama. A gente tem um segundo assistente de câmera, isso tudo na equipe que está por trás da câmera, né, pessoal? A gente tem um segundo assistente de câmera que muitas vezes fica responsável por trazer acessórios, né? Porque o primeiro assistente ele está sempre
muito colado na câmera, ele não pode sair de perto da câmera. Essa câmera que vocês estão vendo aqui é uma câmera relativamente simples na montagem dela, ela tem um corpo, uma lente e um acessório, um microfone de captação de som, e a gente está vendo aqui um monitorzinho para a gente assistir essa imagem que a câmera está gerando. Isso aqui é uma câmera bem simples, né? As câmeras de cinema mais complexas, elas podem se transformar numa traquitana, que a gente chama, bem grande e cheia de acessórios e parafernálias. E as lentes de cinema, elas podem ser bem grandes e pesadas, né? E tem uma estrutura bastante delicada, que o manuseio desse equipamento é importante tu ter alguém que saiba mexer com isso e que esteja sempre, durante a filmagem, atento a esse processo, né? Então a gente tem esse segundo assistente de câmera, a gente tem normalmente um pouco ligado à equipe de direção, o que a gente chama de continuista, mas também pode ser o claquetista, alguém que é responsável por fazer a claquete, manter essa organização da gravação dos planos, né? Na equipe de foto entrou, à medida que a gente começou a trabalhar com material de vídeo, entrou uma função muito importante que a gente chama de logger, né? É a pessoa responsável por pegar o material que foi gravado aqui na câmera. Ele pode ser gravado em diferentes formatos e suportes, pode ser um cartão SD, pode ser um HD sólido, que nem a gente tem nessa câmera aqui, a gente tem uma unidade sólida que grava. E esse material, ele precisa ser copiado, ser feito uma cópia de segurança, né? Principalmente durante as filmagens, onde pode acontecer algum imprevisto ali em relação ao material, e ele precisa ser conferido, né? Então entrou nessa equipe, né? A partir do momento que a gente começou a ter esse tipo de gravação, entrou essa pessoa que chama logger, né? Que é responsável por, durante a filmagem, pegar esse material, copiar, fazer arquivos de segurança sobre esse material e conferir ele, né? Conferir se o material está todo ok, se está todo certinho, se não tem nenhuma falha. A gente está trabalhando com material digital, né, pessoal? O digital, ele não é infalível, né? A gente pode ter arquivos corrompidos, pode ter problemas, então é sempre importante tu estar conferindo assim, né? Ter esse profissional na equipe que confere, porque depois que tu saiu de uma determinada locação, né, que tu tá gravando, sei lá, na beira do Guaíba, 6 horas da tarde, um pôr do sol fundamental ali, onde a gente tem uma cena super importante com o personagem, e se tu tiver algum problema com aquele arquivo ali, depois que tu saiu dali, voltar para aquele lugar e voltar a gravar, pode implicar num custo bastante alto, né? Então tem toda essa preocupação da equipe também de estar com esse material salvo, bem organizado, né? À disposição dos outros departamentos da equipe, né? Em muitos momentos esse profissional ele é acessado para saber como é que foi a gravação de determinada cena, de determinada sequência, como é que é a continuidade, né? Continuidade é um outro profissional da equipe que fica por trás da câmera, que está mais atrelado à equipe de direção, muitas vezes, que é o que a gente chama de continuista, né? Fica sob a responsabilidade dele essa questão de conseguir manter a continuidade, sabe aquela gravata que de repente não está na posição, aquela xícara em cima da mesa, né? Aquele figurino daquele personagem que mudou no meio da cena, a gente percebe. Isso tem a ver com esse profissional que é o continuista, é um cara que fica fazendo anotações, gravando vídeo, tirando foto, para manter essa continuidade, né, das cenas, porque as cenas não são filmadas, nem cenas, nem sequências são filmadas na ordem em que as coisas acontecem, né? Às vezes
uma cena feita dentro de um cenário, né, ela tá distante da continuação dela, que seria o personagem, por exemplo, saindo da casa, grava a cena com o personagem dentro da casa dele, na cozinha, terminando de tomar um café, e ele vai sair para ir para a sala de aula, sei lá, para ir para a escola. E aí a cena que tu grava na cozinha, tu grava numa semana, e a cena que ele sai do prédio e vai ir até a escola, tu grava às vezes duas semanas depois daquilo, não é no mesmo momento, às vezes, que isso acontece. Então, essa continuidade da roupa que ele estava, o jeito que ele estava, como estava o cabelo, etc. e tal, quando ele estava na cozinha, ser contínuo na hora que ele sai do prédio e vai em direção à escola, alguém tem que pensar nisso, tem que cuidar disso, porque existem tantas coisas, né, que a gente precisa estar olhando e cuidando dentro desse universo da gravação e da produção do audiovisual, que é super importante ter as pessoas com as suas funções bem definidas, né. Na equipe de foto a gente ainda tem um maquinista, eletricista, chefe de elétrica, né, são pessoas da equipe mais técnica que são responsáveis por colocar os refletores, equipamentos de iluminação que a gente usa. Alguns são bem pesados, né, precisam de um suporte para ser montados ou ligados, né, então precisa ter alguém responsável por isso. Quem faz isso é o nosso eletricista. Às vezes, dependendo do tamanho da produção, ele tem vários assistentes, às vezes ele pode ter só um assistente, vai depender, porque em algumas situações a gente pode ter simplesmente 2 ou 3 refletores junto com a gente, mas em outras situações a gente pode ter o que a gente chama de caminhão de luz, que é um caminhão inteiro com refletores e acessórios para montar esses refletores, e a gente precisa ter alguém responsável por isso. Então, toda a parte de montagem de estrutura, né, é o que a gente chama de maquinista, né? O maquinista que é responsável. Sabe aqueles movimentos de câmera que a gente faz em cima de um trilho, né? Que a gente chama de traveling, né? Ou movimentos de câmera naquelas lanças que a gente pode encontrar atrás das goleiras nos campos de futebol, que chama grua, né? Essa estrutura toda ela é montada pelos maquinistas e a parte de luz montada pelos eletricistas. Então, percebam que a equipe que tem por trás, né, esse olhar por trás da câmera, ele é múltiplo, né, ele é plural. Existe muita gente atrás da câmera se preocupando e pensando na melhor forma de transformar aquele texto que era escrito ali em palavras, transformar aquilo em imagens, né? O diálogo da fotografia com a direção de arte também é um diálogo que tem que ser muito estreito, assim, né? Muito próximo, né? Porque a fotografia, ela vai precisar conhecer, né? Precisa dominar uma parte que é a parte técnica, que é a câmera, as lentes, os ajustes que a gente faz na câmera, que a gente precisa setar, né? Conhecer refletores, né? Saber como é que eles funcionam e qual refletor eu uso para fazer qual tipo de luz. Então, tudo isso faz parte do processo e do conhecimento necessário que um fotógrafo, né, ou que alguém que está na equipe de foto precisa aprender e desenvolver. Mas o que ele vai filmar, né, o cenário que está à frente da câmera, à frente da lente, esse cenário ele é construído pelo departamento de arte, né? Então é uma outra equipe, é um outro núcleo que está preocupado com o que vai aparecer na câmera, na frente da câmera, né? Além dos atores que são definidos e precisam trabalhar a sua interpretação a partir do olhar do diretor de cena, a gente tem o figurino desses personagens, a gente tem os objetos que esses personagens trabalham, a gente tem a interação deles com cenários. Às vezes podem ser cenários, locações que a gente vai, mas também podem ser cenários que precisam ser montados por cenógrafos, né? Então, o diálogo entre a foto e a arte, ele é muito, muito estreito, né? As cores que vão ser utilizadas, tudo precisa ser pensado com como que a gente vai iluminar aquilo ali. Então, é um conjunto de pensar e de estruturar essa imagem definida a partir de um texto
com múltiplas visões, né? O audiovisual é um trabalho de equipe, não tem como ser diferente, né? É um trabalho que envolve vários departamentos dentro de uma equipe que pode alcançar números muito grandes, né? Se vocês prestarem atenção nos créditos, né, que rolam no final do filme, tem um monte de nome ali naquela lista. Todas aquelas pessoas trabalharam naquele filme, naquele projeto, naquele documentário, naquela série. Todas as pessoas se envolveram com aquela produção, em um nível ou em outro, né? Uns com o cenário, outros com a alimentação da equipe, né? Outros com a produção de objetos necessários, outros com a câmera, o próprio diretor, a equipe de direção, com o roteiro, com a atuação, né? Então, existe uma equipe que pode ser muito grande ou pode ser muito pequena, dependendo do projeto. Às vezes as equipes podem ser menores, né? Mas existe uma equipe que está colocando um olhar muito plural ali sobre aquele trabalho e que está num esforço de fazer aquele roteiro se transformar no melhor projeto possível. Então, o audiovisual é um trabalho em equipe. Por trás da câmera tem muita gente trabalhando. Se vocês explorarem um pouco os making-offs, vocês vão encontrar todo esse universo ali de equipamentos e de equipe. O set às vezes parece uma coisa meio caótica, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas cada departamento e cada equipe está preocupada com a sua parte e está fazendo o seu melhor para que a sua parte aconteça da melhor forma possível, né? Esse universo do audiovisual no Brasil, né, ele envolve mais de 13 mil empresas, mais de 300 mil empregos são fornecidos e movimenta por ano mais de 25 bilhões de reais. É uma indústria, e é uma indústria com muito potencial e que envolve muita gente, né, e que produz muito conteúdo hoje em dia. Se a gente olhar para a nossa própria cultura, como a gente está se envolvendo durante esse processo aí tão difícil aí da pandemia, a forma como a gente está consumindo material audiovisual, a gente vai perceber qual é o potencial desse universo aí, muito grande. Bom, pessoal, o audiovisual é isso, uma atividade em grupo, né? E eu sou meio suspeita para falar, porque para mim é até um pouco difícil estar aqui na frente da câmera, porque para mim não existe lugar melhor no mundo para a gente estar do que com o olho atrás do visor da câmera. Encontrar o lugar que a gente se sente assim, bem e realizado e feliz, né? Eu não vou dizer para vocês que é fácil trabalhar com audiovisual, porque às vezes a gente trabalha 12, 16 horas por dia, mas terminar essa diária de filmagem com aquela satisfação, com aquela felicidade de tu ter feito uma coisa que te deixa assim nas nuvens, de tu não ver o tempo passar, de não ter cansaço físico. Encontrar esse espaço dentro do audiovisual é o que eu convido vocês a experimentar. Existem muitas atividades dentro do audiovisual com diferentes características, né, com pessoas com diferentes características pessoais, assim, e que podem se envolver com várias atividades. A gente falou ali de foto, de arte, de alimentação, de produção. Tudo isso requer que a gente tenha habilidades e competências diferentes. Encontrar o seu lugar dentro desse universo maravilhoso é o que eu desejo que vocês encontrem vindo experimentando esse nosso curso. Então, sintam-se convidados a entrar nesse processo e a experimentar a realização que é estar num set de filmagem fazendo uma coisa que se gosta.